Agnès Varda consegue transitar com muita naturalidade entre um cinema íntimo e um cinema político. O segundo episódio do Matéria Bruta dedicado ao cinema te leva diretamente para a França com a arte de Agnès Varda. Patrícia Machado, professora de comunicação da PUC-Rio, é quem compartilha conosco sobre a vida e a obra da única integrante mulher do conhecido movimento cinematográfico Nouvelle Vague. A obra da cineasta Agnès Varda chama atenção pela variedade de interesses e de estratégias usadas para transformar em narrativas as sensações e as experiências que atravessaram a vida da cineasta. Varda faleceu aos 90 anos, em 2019, deixando um grande legado para as artes e para o cinema. Durante quase 70 anos de carreira, ela realizou mais de 40 filmes e instalações artísticas. Fugiu da busca de uma verdade única, abriu espaço para o imprevisível, sempre procurando construir relações entre o que a princípio seria tão diferente. Foi assim que filmou as contradições da vida e do cotidiano, amigos íntimos e pessoas desconhecidas, a rua onde morava em Paris e países distantes, como Cuba, Irã, Estados Unidos, o público e o privado, o individual e o coletivo. Seja nos filmes de ficção ou em documentários, a cineasta sempre partia do que lhe afetava pessoalmente, sempre de maneira questionadora e ao mesmo tempo leve e bem-humorada. Agnès Varda estudou arte na Escola do Louvre e trabalhou como fotógrafa. O interesse pela luz, muito característico dos filmes que realiza, vem desde a fotografia. Varda dizia que a luz pode comunicar. Alguns trabalhos de fotografia são apresentados em filmes ensaísticos que ela realiza ao longo da sua carreira. Em 1954, Agnès Varda decide fazer um filme com a ajuda do cineasta Alain Resnais, em uma pequena vila de pescadores no sul da França. Apesar de dizer que mal tinha entrado no cinema, que não tinha assistido nem 10 filmes em sua vida, ela realizou La Pointe Courte, que foi exibido em Cannes em 1955. La Pointe Courte vai inspirar o cinema moderno francês, especialmente a Nouvelle Vague de François Truffaut e Jean-Luc Godard. Na época, as críticas do filme de Agnès Varda, publicadas na revista Cahiers du Cinéma, traziam muitos elogios. André Bazin dizia que Agnès Varda era avant-garde. Comparou o filme à Viagem à Itália, de Roberto Rossellini, que ela sempre diz não ter assistido antes do filme dela, e a introduz entre os grandes cineastas da época. As inovações consistem, sobretudo, numa espécie de mistura que ela faz entre o documentário e ficção. Varda filma tanto personagens reais, pescadores da vila no sul da França, que ela costumava frequentar desde criança, como dois atores que formam um casal em crise. As duas histórias acontecem de modo paralelo e têm em comum aquele lugar. A inspiração de Varda veio do livro As Palmeiras Selvagens, de William Faulkner. Não pelo tema, mas pela forma. A ideia era intercalar duas histórias diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Em 1962, Varda realiza Cléo, de 5 às 7, que definitivamente a inclui entre os cineastas da Nouvelle Vague. O filme apresenta um ponto de vista feminino. Varda trata da transformação da personagem, que começa a se ver de modo diferente, a questionar o seu lugar no mundo a partir do momento que entra em contato com uma doença. Cléo procura sua identidade e recusa-se a ser um clichê. Ela quer olhar em vez de ser olhada. A partir daí é importante perceber como Agnès Varda vai trazer a sua experiência de mundo, o seu olhar e a sua intimidade para os filmes que realiza. L'Opéra Muffe, de 58, é apresentado como um caderno de notas de uma mulher grávida. A própria Varda aparece no início do filme, nua e grávida da primeira filha. Não vemos o seu rosto, mas compartilhamos as imagens que produz e monta nesse estado emocional de tanta complexidade e contradições. Em Daguerreótipos, de 75, Varda vai filmar a rua onde mora. Vai conversar com os vizinhos, com os comerciantes, que vão falar do trabalho, do cotidiano, dos sonhos. A narração em primeira pessoa, a retomada de imagens dos filmes que realizou e a própria história serão usados como pretexto para ela falar do outro e do mundo em que vive. Agnès Varda consegue transitar com muita naturalidade entre um cinema íntimo e um cinema político.
Já nos anos 60, auge da Nouvelle Vague, a cineasta se interessa por um tipo de cinema engajado em questões sociais e diretamente relacionadas ao momento histórico em que vivia. Na época, ela foi a única mulher a integrar o coletivo de cineastas que se reuniram para produzir um filme que denunciava as atrocidades da Guerra do Vietnã. Luan do Vietnã foi rodado em 1966 e estreou no ano seguinte, marcando um lugar importante na história do cinema militante. Mas, para além dos temas políticos, o que chama atenção é o modo como ela vai fazer política ao reconfigurar modos de ver, sentir e experimentar o mundo. Quando filmou o protesto dos Black Panthers nos Estados Unidos, Varda se interessou menos pelo flagrante do evento e mais pelas relações com as pessoas que filmava, pelos detalhes dos movimentos dos corpos, dos gestos, das falas de homens, mulheres e crianças negras. Seu objetivo, portanto, não era produzir filmes panfletários ou com mensagens que carregavam significados fechados, mas sim levantar questões que, de alguma forma, relacionavam a sua experiência às de outras pessoas ao redor. É a partir dessa perspectiva que podemos pensar em um cinema político de Agnès Varda. Não se trata aqui, novamente, de uma política entendida a partir do conteúdo ou do tema que são mostrados, mas sim do modo como a cineasta vai transformar em filmes essas histórias de vidas, as imagens e as falas de corpos afetados por disputas, decisões e por normas institucionais. Podemos dizer que Agnès Varda faz um cinema político quando usa sua câmera e a mesa de montagem para tornar visíveis relatos de histórias comuns, com suas peculiaridades, e faz desse o caminho para discutir questões como o feminismo, o exílio e o racismo em seus filmes. Podemos citar, por exemplo, Salut les Cubans, de 62, Black Panthers, de 68, Nausicaa, de 71, Uncle et Uncle, de 67 e Réponse des Femmes, de 75. As estratégias de filmagem, entrevistas e montagem nesses filmes são sempre muito inovadoras. Quando visita Cuba, logo após a Revolução, Agnès Varda tira 1.500 fotografias. Na volta para casa, monta com elas Salut les Cubans. No filme, o olhar da cineasta se volta para os detalhes da vida cubana, para as pequenas histórias. Ela traz assim a ideia de que grandes revoluções se inscrevem também nos pequenos detalhes do cotidiano. Seja nos filmes de ficção ou nos documentários, as mulheres são tratadas a partir de suas contradições, diferenças, perdas e vitórias. Despida de qualquer moralidade, Agnès Varda mostra que o corpo de uma mulher nunca será neutro. Ele sempre carrega discursos, valores, gestos. O que reivindica, acima de tudo, é o direito à liberdade. Apesar de aparecer em cena, de narrar parte das suas histórias, em grande parte dos seus filmes, são as pessoas e os lugares que atravessam seu caminho a sua fonte de inspiração. O olhar curioso e afetivo, além do modo de se relacionar com aqueles que filma, constituem, para mim, a grande força do cinema de Agnès Varda. Espero que você tenha ficado com vontade de assistir a um dos filmes dessa grande cineasta. O Matéria Bruta é uma realização do canal Curta. Entrevista e edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Estreia da próxima semana, dia 5 de maio, a série Geografia da Arte analisa 8 grandes nomes das artes plásticas, da moda e da dança que foram influenciados por locais específicos que se tornaram referência em suas obras. No primeiro episódio, Donald Judd se isola em Marfa, uma cidade remota no deserto do Texas, onde construiu uma utopia e transformou o local em uma meca das artes.